é pegar um aliado e jogar na fogueira para se salvar, enquanto ele próprio pega Pix de 30 milhões, né, como ficou demonstrado em matéria ontem. Aí ele é o gostosão. Então, com relação à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o teu entendimento sobre os áudios que saíram essa semana, sobre a forma como eles têm conduzido essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil para conseguir libertar, digamos assim, o Bolsonaro, livrar o Bolsonaro da prisão, e se o Bolsonaro está morto politicamente. Fiz um combo aqui. Ótimo combo, vamos lá. Minha visão sobre a anistia, primeira coisa, eu considero aquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro como pessoas que cometeram crimes, são criminosas. Em nenhum lugar civilizado você invade palácio de governo, tribunal e a Câmara, né, Congresso, e acha que não, isso aqui foi apenas um protesto. Foi uma pequena depredação. Acho curioso a direita, que sempre atacou as depredações que a esquerda fez, especialmente de 2013 para cá, vem falar que não, isso aqui é um ato político. Ou vou querer, não, foi a Débora do Cubatão. Não, aquelas pessoas que estavam participando do ato, elas estavam pedindo, né, através do ato de vandalismo e da invasão dos prédios públicos, lembrando que a invasão não é depredação, é uma invasão de uma sede de poder. Isso tem um aspecto, né, vamos dizer, muito importante, muito regimentalmente, simbolicamente falando, muito importante, para obter depois uma intervenção dos militares. Essas mesmas pessoas estavam na frente dos quartéis, porque elas imaginavam que os militares iriam despertar e dar um golpe de Estado. Então a gente sabe o que essas pessoas estavam fazendo, e eu acho que elas têm que ter algum tipo de punição, sim. Assim como eu acho que qualquer pessoa de esquerda que deprede um prédio público ou que venha a tentar um golpe de Estado tem que ser punido. Se fosse a pergunta que eu jogo para os direitistas, se fosse o MST organizando uma manifestação pedindo um golpe de Estado, invadisse a presidência da República, o Congresso e o STF, o que os direitistas falariam? Não, eles só estavam ali se manifestando. Óbvio, virou um casuísmo ridículo. Então acho que tem que ter punição. Naturalmente, num país em que bandido de toda a natureza, criminosos, né, pessoas que cometem crimes violentos, essas figuras ficam horas soltas, horas ficam muito pouco na cadeia. Você teve agora um caso de um cara que tá com 87 passagens para a polícia, e o marido da Márcia Tiburi, que é juiz, ele soltou o cara e falou, não, nada nos diz que ele vai voltar a cometer crimes e cometer logo em seguida. Num país que acontece isso, as pessoas acham, isso aqui é muito injusto. O Alexandre de Moraes está sendo draconiano com essas pessoas. E ele está sendo draconiano, sim. E, naturalmente, o processo dele, o inquérito dele é uma ficção jurídica, uma invenção que ele criou, que lhe dá superpoderes para enfrentar os inimigos da democracia. Eu citei direito penal do inimigo. No fundo, ele aplica o direito penal do inimigo, tratando bolsonaristas como inimigo. Tá? Então, ele faz isso. Sim, acho que tem que, assim, o ideal seria ter um processo justo com garantia de ampla defesa para todas essas pessoas. Não foi o que aconteceu no inquérito do Alexandre de Moraes. Houve muitas violações no direito de defesa por parte do inquérito dele, e isso é concreto. Também houve violações no direito de defesa da própria turma do Bolsonaro e etc. Então, há um questionamento sério que deve ser feito à forma do inquérito e à forma do processo. Sobre se o Bolsonaro tentou, não estou falando do 8 de janeiro, mas antes, construir um golpe de Estado. Se essas pessoas queriam dar um golpe de Estado, é óbvio que queriam. Do ponto de vista do mérito, todo mundo sabe o que as pessoas queriam, e é só alguém preso numa ficção vai achar que não queriam. Agora, do ponto de vista formal, o que vem acontecendo é um absurdo. Mesmo esses vazamentos de mensagem, né, eu fico olhando, enfim, eu não consigo gostar disso. Mas aí, entrando já nos vazamentos, elas mostram um racha na turma da família, mostram que o plano deles, naturalmente, sempre foi salvar o Bolsonaro. Os Bolsonaro nunca se importaram com a própria militância. Os Bolsonaro sempre usaram a militância como bucha de canhão. E os Bolsonaro nem se preocupavam. Usaram essa militância como sempre usaram, por exemplo, seus aliados mais próximos. Fizeram isso com o Santos Cruz, fizeram isso com o Bebiano, fizeram isso com o Daniel Silveira, fizeram isso com a Sarah Winter. Assim, tudo que um bom Bolsonaro faz é pegar um aliado e jogar na fogueira para se salvar. Enquanto ele próprio pega Pix de 30 milhões. Né, como ficou demonstrado em matéria ontem. Aí ele é o gostosão. Então, ele está usando, e os próprios deputados bolsonaristas usaram essas pessoas como bucha de canhão, pura e simples, bucha de canhão, como argumento retórico para obter uma salvação para ele, e a fala do Eduardo vai nessa linha. A fala do Eduardo não nos deixa mentir. Só que essas pessoas, isso eu posso falar para vocês, nunca vão despertar. Nem os presos, nem os familiares dele. Um bom bolsonarista fanático, ele vai continuar lutando, achando que o capitão está lutando pelo Brasil, quando ele está lutando só por ele. E se o Bolsonaro puder, e essa é a real, fazer um acordo com o Alexandre de Moraes, que mantém os superpoderes do Alexandre de Moraes, mas que ele fique salvo desses superpoderes, ele vai achar tudo bem. Se o Alexandre de Moraes regular as redes sociais, mas salvar o Bolsonaro dessa regulação, para ele tá tudo bem. O papo deles é só o que interessa para eles. Não acredito em nada do que vem dali. Ele tá morto?
Ele é uma força, assim, todas essas pesquisas recentes para governador, inclusive essas Quest que saíram, elas mostram que aquela faixa do sou de direita, mas não sou Bolsonaro, ela tá mais presente e mais forte do que nunca. O Bolsonaro, ele é um elemento muito importante na direita, mas ele tá se isolando dentro de um público, e a gente pode fazer esse recorte, mais velho, bem mais velho, um público, vamos dizer, 50 a mais, com um recorte também de, vamos dizer, acompanhar a política basicamente com redes sociais. Então eles estão, não dá para eu chamar de bolha, porque eu tô falando assim de dezena de milhão, né? Tô falando de muita gente. Mas essas pessoas, elas acabam criando, elas estão presas numa bolha cognitiva que elas acreditam apenas no que vem, vamos dizer, das fontes confiáveis delas, e elas estão se isolando do restante do Brasil. Um bolsonarista tem uma capacidade cada vez menor de influenciar uma pessoa que não é bolsonarista, mesmo essa pessoa sendo antipetista. Que essa, inclusive, é a aposta política nossa há muito tempo. Os mais jovens, geração Z, geração millennial, já não querem mais ouvir o que o pai tem a dizer sobre política, porque o pai está parecendo um alucinado, que é o que o bolsonarismo fez com as pessoas mais velhas. E aí o bolsonarismo ficou tão fechado nesse público centrado que eu começo a duvidar da capacidade dele, do Jair, de influenciar o Brasil como ele influenciou anteriormente. Então, morto não tá, para ser bem preciso, morto não tá, mas ele nunca teve tão fraco. Renan, mudando